essas anotações dizem que o Morris Jessup ele estava absurdamente próximo de entender a verdade sobre os OVNIs. E nessas anotações estão as descrições do experimento de Filadélfia. Mas eu quero lembrar uma questão aqui, ó. Um dia antes de Santos Dumont ter voado pela primeira vez, todos os livros que falavam que o homem voava eram classificados como ficção. Um dia depois eles deixaram de ser. A ciência anda, vai saber. Eu não acho que isso aí, particularmente, eu não acho que a história do Projeto Montauk, com todos os adereços que ela tem mais absurdos, seja real. Eu acho que ela é baseada em coisas que aconteceram. Ele que é a grande criação. O Demogorgon, ele só saiu do mundo invertido. Mas o Vecna é a criação de dentro do projeto. Vamos dizer, é a criança mais poderosa que tinha ali e tal. E acabou se fundindo ao mal do mundo invertido. São fotografados vários objetos. A ONU nunca odissou um avião. Ela teve contato imediato de terceiro grau. Muito grande, parecia um sol. Ele está perseguindo o drone. Ela está indo atrás. A aeronáutica não divulga os resultados de suas investigações sobre objetos aéreos não identificados. Ela pegou e bateu assim no meu ombro, embaú, e seguiu o caminho. Contato. Olá, contatados e contatadas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do O Contato Podcast, o seu podcast de ufologia que toda semana traz projetos, bases militares, experimentos, conspirações e muito mais. Eu sou Vinícius Martins, mas pode me chamar de Vini. E lá, em Taubatalk, Eduardo Oliveira. Como estás, o nosso homem barbudo de Taubaté? Mais um dia no paraíso e também novamente decepcionado. Achei que seria Montaubaté. Ah, cara, você nunca... Não, mas ó... complicando minha vida, cara. Posso falar? Vocês me permitem? Porra. Posso fazer uma parte? Como é que você falou? Taubatalk? Pô, é um nome perfeito para um talk show. É claro. Pronto, aí, Eduardo, Eduardo, semana que vem, tá lançando um talk show em Taubaté. Seria o nosso Jô Soares de Taubaté, eu ia falar. Eu acabei de ser o Jô Soares. Taubatalk. Jô Sobarba de Taubaté. Tudo bem na cidade de Taubaté, meu caro? Tudo maravilha no seu paraíso? Sempre. Mais um dia. Maravilha não, mas mais um dia. Mais um dia no paraíso. E hoje, lá em Jabotica Birthday, Gustavo Cornaccione, o aniversariante do podcast O Contato. Parabéns, meu homem peludo de Jaboticabal. Mais um dia mais velho no paraíso. Essa eu copiei do Ian, hein? O Ian lá no grupo de apoiadores mandou essa daí, eu tive que copiar, então... O Ian é aquele cara que, assim, ele surge 3 horas da manhã e manda uma piada. E some. Aí você pega, tipo, 3 horas da manhã, você acorda, você vê aquilo lá, você ri, você fala, pô, valeu a pena, sabe? O Ian, ele é aquele. Ele é tipo aquele carinha do Mortal Kombat, né? Que é o Whoopi! Parece Toasty. Só pra mandar ali a piadinha dele ali e sair fora, né? São as peripécias do nosso grupo de apoiadores. E já vou falar já vou trazer aqui já também o grupo de apoiadores que tá mandando bem pra caramba, nosso grupo que é muito bom. Se você não faz parte, já poderia estar fazendo parte, e tem apoiador novo, esse que, cara, é o apoiador dos apoiadores, né? O cara apoia a ufologia, né? A ufologia, é isso que eu ia falar, tipo, todos os grupos de ufologia ele tá. E como apoiador, ele não é ufólogo, ele não é podcaster, ele aparece como apoiador, o nosso caro, um grande amigo, a barba mais linda da ufologia,
o nosso cara, a Wagner Mello, cara. O Vagnão chegou dando seu bom dia radiante todos os dias. Vagnão, seja bem-vindo ao nosso grupo, cara. Foi, nossa, felicidade demais você fazer parte do grupo com a gente. Seja muito bem-vindo ao nosso grupo de apoiadores. E é isso, meus caros. Hoje é aniversário... Chegou também o Mário. Só que o Mário eu já tinha falado dele no outro episódio. É que ele entrou com delay. O Mário entrou com delay. Ele abriu a porta semana passada. Isso, eu já falei dele no outro episódio do projeto do MK Ultra, que, diga-se de passagem, senhores, que episódio maravilhoso. Se você não ouviu, vá lá ouvir, que episódio maravilhoso. Mas o Mário já tinha... Que Mário? Ai. Nossa, eu tava me segurando, velho. Eu legitimamente achei que era uma dessas. Eu pensei que a gente ia conseguir passar impune. Não, jamais. Mas aí já dá o bem-vindo de novo pro Marião. Ele entrou no grupo agora, né? Então, de novo, bem-vindo ao nosso grande amigo Mário. E hoje, meus amigos, aniversário do nosso Barba Peluda de Jabuticabal. Parabéns, meu caro. Tudo de bom pra você, viu? Que você tenha os seus momentos de mau humor, mais momentos de mau humor com a gente, vários momentos de mau humor com a gente aqui, viu? Tudo de bom pra você. Muito obrigado. É isso aí. Só isso. É isso aí. Bom, meus caros, vamos então, depois de um mês sem gravar, tá? Os episódios passados vocês ouviram todos gravados com antecedência. Fazia um mês que a gente não gravava, estávamos de férias. Mas estamos aqui depois de um mês sem gravar, de volta em mais um podcast, o Contato, com um episódio diferenciado sobre... Isso aqui é a escala Salyut 6, com certeza. Exato. Esse já vem com o selo Salyut 6 na thumb, porque vamos falar... começar a fazer isso, hein? É uma boa. É uma boa. Já pra avisar, né? Vamos falar, gente, de Projeto Montauk. As camisetas mais estilosas de Contato estão na O Contato Store. E o estoque é limitado, hein? Garanta a sua antes que acabe. Bom, meus caros, vamos trazer hoje um episódio que agora eu posso falar. Agora a gente já pode falar. Nos outros episódios, antes da gente gravar, a ideia já estava formada. Você pode notar, para quem já manja dessas histórias de MK Ultra, MJ12, Projeto Montauk, Visão Remota, é tudo balaio do mesmo saco, né? Tudo farinha do mesmo saco. Um sai da história do outro. E isso acabou virando uma trilogia de episódios dentro do nosso podcast. A gente não quis falar isso antes, pra não ficar aparecendo aquele negócio de tipo, você tem que ouvir um, porque depois vai ter a continuação. Não, um é independente do outro. Mas, se você ouviu todos os episódios anteriores e tá aqui ouvindo agora o Projeto Montauk, você vai ter uma experiência totalmente diferente, tá? Você vai conseguir fazer aquela união de tudo que a gente já falou até aqui. Se você não ouviu, também não tem problema, mas recomendamos principalmente o MK Ultra, que ficou um episódio muito bom, o pessoal gostou bastante. É um episódio mais pesado, mais denso, a gente acabou não brincando, não fazendo piada, porque realmente é um assunto muito mais complexo de falar. Não dá, e ele é real, né? O MK Ultra, ele foi algo que aconteceu ou ainda acontece. Então não dava pra gente ficar brincando. Agora, Projeto Montauk, como a gente já falou, já vem com o selo Salyut estampado. Porque
ele é uma suposição, é uma possibilidade de ter existido. Então, assim como o MJ-12 a gente não consegue afirmar, visão remota a gente não consegue afirmar, né? Mas existem alguns registros, alguns denunciantes que trazem essa informação sobre esse projeto, né, que teria sido um programa secreto do governo dos Estados Unidos, centrado em experimentos para avanço tecnológico, controle da mente e até viagem no tempo. Então ele é um projeto que empregava uma combinação de tecnologia avançada, drogas e repressão em métodos moralmente questionáveis. Embora não existam evidências concretas, se tornou um tema amplamente discutido na cultura pop e em círculos de conspiração. Então esse projeto Montauk, vocês vão ver que ele é muito presente em coisas que a gente fala hoje na cultura pop. Posso já até trazer para vocês, a gente vai citar mais para frente com mais detalhes, mas se você assistiu Stranger Things, vai fazendo check na sua cabeça com as coisas que a gente for falando aqui, né? É basicamente a base do Stranger Things, tá? Ô Guto, da onde que veio o projeto Montauk? Da onde que saiu esse assunto? Bom, se a gente for falar uma coisa, a gente falar o que foi o projeto Montauk e como ele começou. Outra coisa é a gente falar como a gente ficou sabendo dele. Ele veio a público, né, a história do projeto Montauk veio a público com um livro chamado The Montauk Project, Experiments in Time. Um livro lançado em 1982 pelo Preston Nichols, que é um físico, e pelo Peter Moon, que é um escritor. Então, nesse livro, esse cara, o Preston Nichols, ele afirmava, né, que ele tinha participado de um programa ultra secreto conduzido na base da Força Aérea de Montauk, localizada na cidade de Montauk, em Nova York. As alegações que ele faz nesse livro são descritas como experiências pessoais dele, né? Que afirmou, e aí que vem, né? Tipo, uma das grandes pés de barro da teoria, né? Que torna ela talvez alguma fácil de questionar, é que ele afirma ter recuperado memórias reprimidas sobre o projeto. Tipo, a fonte da história dele segundo ele mesmo, são memórias que ele recuperou. E a gente vem aí de um MK Ultra, que é um projeto que visava, dentre outras coisas, implantar pensamentos, implantar até memórias na cabeça de uma pessoa. Eles experimentaram com isso, né? Então, o cara pode estar falando... Ele está mentindo? Não necessariamente. Talvez ele acredite realmente que essa história aconteceu. Talvez ela tenha acontecido, ou talvez alguém fez ele achar que ela aconteceu. É isso que eu ia pensar agora. Que talvez o projeto Montauk, na verdade, é uma sequela do MK Ultra nessa pessoa. E aí ele traz toda essa situação. Você não quer dizer que seja isso. É uma possibilidade, né? Agora, tanto ele... Depois que veio esse livro, mais pessoas começaram a vir a público, né? O cara lançou o livro em 82... Aliás, em 92... Desculpa, eu falei errado antes. Ele lançou o livro em 92 e começou a fazer palestras, começou a ir em programas de rádio. Eu fui conhecer esse cara e a história dele, do Projeto Montauk, cara, tipo, 2012, assim, sabe? Muito tempo atrás aí. Já tava E através de vídeos do YouTube, não tinha nenhuma legenda em português, tudo em inglês, só que assim, vídeos de entrevista que ele deu no laboratório dele em 2000, sabe? Umas entrevistas muito antigas dele começou a surgir no YouTube no início da década de 10 aí, né, do século 21. E aí essa história começou a expandir, mais gente começou a ficar sabendo dela. Antes era só quem lia o livro. Pouco tempo depois, tem uma série chamada Stranger Things, que tem tudo a ver com o Projeto Montauk. Agora, quando a gente vai falar sobre aeronáutica, astronomia, essas coisas, a gente fala com o Eduardo. Ele é a pessoa mais indicada para o serviço. Aí eu queria que ele falasse pra gente sobre essa base aérea, essa base da Força Aérea em Montauk. Eduardo, por favor, o palco é seu. Muito obrigado. Bom, essa base aérea de Montauk, que também é conhecida como Camp Hero,
era uma instalação militar importante na época da Segunda Guerra Mundial. E ela foi equipada com um radar gigantesco que fazia parte do sistema SAGE, que era o Semi-Automatic Ground Environment, que era o primeiro sistema de defesa aérea automatizado. Esse radar fazia parte dela. Existiam 3 ou 4 outros radares que eram integrados nesse sistema. E aí, segundo essa teoria da conspiração, esse radar ele poderia ser usado poderia ser adaptado para ser usado em experimentos desse projeto. E a própria base também é um local relativamente isolado. Esses radares, né, eles eram automatizados lá por uma rede de computadores, então eles chamavam a atenção pelo tamanho e pela automatização, né, pela tecnologia que eles tinham. O Guto tinha comentado sobre o livro, que foi lançado em 92, mas ainda nos anos 80 você já tinha alguns rumores que mais tarde foram levados para essa ideia do Projeto Montauk. Não se falava especificamente nesse nome ainda, mas era como que se houvessem boatos de que o MKUltra não tivesse acabado e ainda estivesse acontecendo, né? Ainda estivesse ativo nos anos 80. Bom, quanto à base, né? Depois que ela foi desativada, aquela região se tornou um parque estadual. Parte das instalações foi cementado, inclusive, para que as pessoas não pudessem acessar. Mas até hoje existem pessoas que dizem que o governo faz operações clandestinas no subsolo da base, onde existiriam vários laboratórios que, como a gente vai ver, segundo essa teoria do Projeto Montauk, foram usados para fazer experimentos incríveis e também assustadores com algumas pessoas, isso lá no subsolo dessa base. Até dá pra gente pensar que o Montauk é tipo o Kona Blue, né? Quando a gente fala de aliás, né? O Aro... Não, seria o Kona Blue depois do A-Tip, né? O A-Tip existiu ali e tal, aí acabou... e aí, ou supostamente... talvez aquele Immaculate Constellation que a gente veio descobrir só esse ano. O Kona Blue, ele não chegou a ser implementado, né? É que a gente não tem a veracidade do Montauk, né? Então, ele pode ter existido. Então, assim como o Kona Blue, ficou na história, né? Tipo, talvez existiu, talvez existiria. O ATP existiu, assim como o MKUltra existiu. E aí você tem depois a sequência dele num momento em que falam, a partir de agora a gente não se responsabiliza mais, mas alguém quer continuar aquilo ali, cria um outro nome só para poder continuar. Então é uma comparação para quem tá ouvindo, às vezes não consegue entender. Então seria mais ou menos isso, né? Tipo... Mais ou menos, cara. É bem por aí, mas na verdade o Projeto Montauk, teoricamente, se a gente, né, comprar a história dele... Ele era uma das 149 linhas de pesquisa do MKUltra. A questão é que ele teria continuado, enquanto oficialmente o MKUltra tivesse sido encerrado. É isso que se alega, né? E é aquela questão, né? Tipo, o principal problema do MK... Quer dizer, um dos grandes problemas do MKUltra, que deixou ele acontecer, é que não havia nenhuma fiscalização. É um programa secreto que tá... Assim, você fala que esse dinheiro vai para a área de pesquisa médica, dali de dentro, quando chega ali, quem controla esse dinheiro divide de uma forma e fala, isso aqui é um programa de acesso especial. Programa de acesso especial, só pessoas com tais credenciais podem saber o que acontece dentro dele e com que dinheiro, da onde vem o dinheiro. Então você tem hoje, por exemplo, os deputados indo lá em audiência e, os caras estão falando o tempo todo, gente, de onde vem o dinheiro que vocês estão usando para todas essas coisas? E os caras que estão cometendo crime são aqueles que falam, não, peraí, a gente só conta aqui nesse lugar fechado. Então, isso mostra como é difícil saber que uma coisa dessa estava rolando. E se você nem sabia que o negócio estava acontecendo, como é que você vai parar? Uhum. Então, ninguém... Tipo, quando veio o MKUltra, foi a denúncia do MKUltra. Agora, quais são as 149 linhas de pesquisa? Ninguém falou. Falaram algumas, assim. E tem muitas que não se sabe e, assim... não se sabia desse projeto Montauk. Então, é possível que ele seja um programa real? Sim, porque eu acho que programas do MKUltra podem muito bem ter continuado. Sim. É uma coisa que você tá... Agora, se o conteúdo desse programa, se o conteúdo da história é real, assim, eu nunca vi nenhum documento oficial falando do projeto Montauk. Não tô falando que não tenha.
Eu tô falando que eu nunca vi. Pode ser que eu não pesquisei tanto ainda sobre isso, se alguém encontre. Até uma coisa que a gente tava falando em off antes de começar a gravar é sobre o livro que você disse que você leu. Como que foi a experiência de ler o livro? Porque você comentou que você tem que acabar aceitando algumas coisas, né? Assim, a história, a gente vai contar ao longo do episódio aqui, mas assim, a história envolve muitas coisas que você simplesmente tem que aceitar pelo valor da palavra, né? Tipo, beleza, eu tô deixando você me contar a sua história, eu vou... tem tanta coisa ali que, assim, é absurda e que você tem que simplesmente aceitar que foi assim. Se você procurar uma explicação meio lógica ou algum documento ou alguma evidência, não, é só ele contando uma história. Então, assim... E eu não gostei muito particularmente da escrita, né? Achei meio cansativa, mas a história é tão fora da casinha que por mais que eu estivesse achando chato e tivesse me irritado um pouco com o livro, eu falei, não, eu quero terminar isso aqui. Eu fiquei curioso, mesmo assim, eu terminei com raiva, mas terminei. Legal. E para o pessoal saber, aproveitando que a gente está falando de livro, um recadinho rápido para vocês. Fiquem de olho sempre nos nossos links que a gente está deixando nas descrições do episódio. Sempre vai ter link de livro, tá, gente? Da Amazon. Você comprando pelo link da Amazon que a gente está deixando, você dá uma forcinha pra gente. Então, às vezes o pessoal quer dar uma força pro podcast, mas não quer virar apoiador, não quer criar um vínculo e tal, mas quer dar uma força. Cara, só você entrar no link da Amazon ali, nosso, que você já vai estar dando uma forcinha pra gente, não gera nenhum custo a mais. Eu acho que talvez em questão, vamos dizer assim, se você quer dar uma ajuda financeira pro projeto, eu acho que é a coisa mais fácil que tem, porque não gera nenhum custo a mais. Você tá a fim de comprar alguma coisa e usa o link nosso, né? Às vezes você tá ali vendo o livro, tá a fim de comprar, ou então você quer outro livro, mas eu quero usar o link da Amazon de vocês para dar uma ajuda. Dá um toque, a gente gera o link para você. Posso dar um toque pros nossos ouvintes no exterior, principalmente que moram em países de língua inglesa? Uhum. Cara, se você mora fora, você costuma comprar e-book ou livro em inglês, compra usando o nosso link. A gente vai compartilhar livro em inglês, porque às vezes simplesmente não tem em português. Esse, por exemplo, o do Demon Talk Project, ele não existe em português, ele tem no Kindle e num valor bem legal. A gente vai deixar o link dele, só que ele não tem em português. Então, para quem tiver curiosidade, tá ali, né? A gente vai deixar o link dele. Mas pra galera da gringa aqui, ou não só da gringa, né? O pessoal aqui também que manja, né? De ler livro em inglês. Pra quem gosta de comprar livros, que seja pelo Kindle. Manda uma mensagem pra ele e fala, eu quero ajudar vocês, me manda um link da Amazon desse livro aqui. A gente manda, tá bom? Então já dá uma baita ajuda pra gente aí. Meu caro Eduardo Oliveira, eu queria que você continuasse contando pra gente um processo do Projeto Montauk, porque ele é associado ao Experimento Filadélfia. E você, muito antes de virar um contatado master, né, dentro do podcast O Contato, já tinha feito um episódio sobre o Experimento Filadélfia no Podcast X. Então, eu acho que melhor do que você para explicar esse início, ou melhor, né, esse suposto início do Projeto Montauk, não tem. Então, fique à vontade. Bom, vamos lá. Primeiro, o que foi o Experimento Filadélfia para o ouvinte que não conhece? Eu acho difícil o ouvinte não ter uma base sobre o que teria sido o Experimento Filadélfia se você chegou até aqui, né? A gente fala que o podcast O Contato é um estudo um pouco mais avançado do que o introdutório da ufologia e algumas teorias de conspiração. O Projeto Filadélfia foi uma tentativa da Marinha dos Estados Unidos de tornar um navio invisível durante a Segunda Guerra Mundial, em 1943. Foram 3 tentativas, na verdade, e uma delas, o navio USS Eldridge teria sido teletransportado e em algumas versões até teria viajado no tempo. E esse teste foi feito com a tripulação a bordo e foram registrados efeitos colaterais bizarros, como desorientação, náuseas e até a fusão dos corpos dos tripulantes da embarcação. Vários deles também teriam tido problemas psicológicos e teriam ficado internados
naquele hospital naval de Bethesda que a gente citou, acho que foi no episódio do MK Ultra. Não, foi no Majestic 12, que aquele secretário James sim. Forrestal, ele foi internado. E ele caiu da janela. Ele teve morte natural russa nos Estados Unidos. Bom, e aí esses sobreviventes, vamos chamar assim, desses experimentos também teriam ficado internados lá. Em algumas versões, alguns morreram, mas enfim. E o Projeto Montauk seria uma extensão desse experimento de Filadélfia, ou o Project Rainbow também, que era o nome do projeto maior que abraçou o projeto do experimento de Filadélfia. O Projeto Montauk teria nascido daí para tentar entender quais são os efeitos que foram demonstrados nesses experimentos da Marinha e tentar explorar como aplicar esses efeitos na tecnologia militar, por exemplo. Então o Projeto Montauk foi tipo assim, fizemos o experimento Filadélfia, aconteceu isso. Vamos montar um outro projeto para entender o que aconteceu. Mais ou menos nessa linha. Mais ou menos nessa linha. Eles queriam... Eles exploraram uma coisa que eles não conseguiram entender e aí precisavam de um projeto maior para realmente entender os resultados daquele experimento que teve um efeito que eles não esperavam. O projeto de Filadélfia, ele se baseia muito na ideia de experimentos reais da Marinha dos Estados Unidos de fazer navios furtivos ao radar. E aí existem cientistas que são associados ao projeto de Filadélfia que trabalhavam na Marinha nesses projetos de radar, mas não necessariamente no projeto de Filadélfia de forma real. Ele veio a público pelo livro de um astrônomo que tinha grande interesse em OVNIs nos anos 50, o Morris Jessup, e ele publicou um livro sobre ufologia, em que ele usava o conhecimento científico dele, que não era raso, obviamente, para tentar entender qual era a forma de propulsão, por exemplo, dos OVNIs, né? E aí, uma versão desse livro com anotações aparentemente feitas por 3 pessoas, então é como se a gente pegasse um livro e eu leio, faço algumas anotações, passo para o Guto vai lá, faz as anotações dele, passa para o Vini vai lá, faz as anotações dele. E aí essa versão toda rabiscada, ela chega na Marinha, né, no escritório de pesquisa da Marinha, e essas anotações que são feitas por pessoas que não usam seus nomes verdadeiros, mas teriam algum tipo de ligação com a pesquisa real de OVNIs feita pelo governo. Essas anotações dizem que o Morris Jessup ele estava absurdamente próximo de entender a verdade sobre os OVNIs. E nessas anotações estão as descrições do experimento de Filadélfia. Essa é a fonte primária do experimento de Filadélfia, né? A primeira vez em que ele apareceu em público foi assim. E aí a Marinha convocou o Morris Jessup para prestar alguns esclarecimentos a respeito daquilo, e aí ele pôde ver o quanto ele estaria perto, né, e tal. Esse trabalho dele realmente ele estava no caminho certo, mas ele nunca tinha conseguido avançar. Ele não conseguiu publicar mais nenhum livro depois de um tempo, passou por um divórcio, sofreu um acidente grave de carro e eventualmente... Na Dutra? Na Dutra? Não foi. Não tá foi. Bom. Mas ele morreu numa rodovia. Porque eventualmente toda essa pressão que ele sentia. E aí muitas pessoas falam que foi também por conta dessa questão do livro dele. Morte natural na rodovia. Ele se suicidou, né? Fechou o carro com vários panos lá e tal. Pegou uma mangueira, colocou no escapamento do carro e deixou a mangueira para dentro do carro e ficou deitado lá dentro. O que também é um dos suicídios estranhos que existe dentro da ufologia, tá? Porque existem detalhes ali a respeito da disposição das coisas no carro que não fariam sentido se ele realmente tivesse feito isso sozinho. Mas, é aquela velha enfim. coisa, né? Você coloca uma coisa na bebida do cara, daí ele dorme, aí você coloca ele no banco do carro, bota uma mangueira no escapamento entrando pela janela e ele se suicida. Colocaram uma mangueira de jardim, eu lembrei agora. Ele fechou com um pano e tal. Do experimento Filadélfia, pra quem às vezes tiver afim, além do episódio do Dudu, tem filme, né? Existem 2 filmes, um parece que é meio B, mas tem um que eu acho que é bem bom, que é de 84. Chama o Projeto Filadélfia.
Tem no YouTube, tá? Então, pra quem tiver afim de assistir, então é produção já mais antiga e é bem legal, é bem interessante. Bem bom quer dizer que é filme B. Não, mas é legal. Assim, para um filme dos anos 80, ele é bem feito. Filme dos anos 80. Filme terror dos filmes... Terror Tem um filme dos elenco anos legal, 80. inclusive. São legais. No segundo filme, eles tentam usar uma tecnologia nazista lá, porque o Projeto Filadélfia também se basearia em tecnologias nazistas, para tornar um avião invisível, e aí eles pegam o Nighthawk, né, que era aquele primeiro avião invisível, ele aparece no filme e tal. E existe um terceiro filme que é com o cara do Laranja Mecânica, o Malcolm McDowell, que não tem relação com os dois primeiros. E eu acho que foi esse terceiro filme, que não tem relação com os dois primeiros, que foi filmado no USS Eldridge de verdade, eu acho, tá? Antes dele ter sido transformado em sucata. Um amigo meu que tava ouvindo o episódio do MK Ultra, quando eu mandei pra ele o episódio, ele falou: rapaz, isso é muito Laranja Mecânica. Eu falei: não sei, eu sou vergonha da profissão, nunca assisti Laranja Mecânica e não tenho paciência pra assistir. Mas, né, enfim, fica aí a referência. E aí, no meio desse pós-guerra, né, foram feitos vários projetos, como a gente falou no episódio sobre o MK Ultra. A gente contextualizou isso também no episódio sobre o Majestic 12. E aí, já mais no final da Guerra Fria, a gente tem, então, o Projeto Montauk como parte dessa estratégia dos Estados Unidos para ficar à frente de seus adversários em todos os campos possíveis que seriam úteis à competição ou a uma guerra. Essa pesquisa de controle mental e de espionagem psíquica tinha o propósito de obter informações críticas e neutralizar ameaças soviéticas. E aí o Projeto Montauk também teria feito a exploração de tecnologias interdimensionais e temporais para que fossem feitas essas ações de espionagem e de sabotagem também em território inimigo, e também para antecipar ou até evitar alguns conflitos globais. Mas isso aí a gente vai explorar mais adiante. Bom, quais seriam as pesquisas que o pessoal aí do Preston Nichols realizava durante o Projeto Montauk? Bom, essas pesquisas elas teriam incluído a criação de armamentos psíquicos, sistemas de defesa baseado em campos de energia e comunicações interdimensionais. Então, isso aí que eles estudavam. Armamento psíquico é basicamente uma coisa, era um dos objetivos do MK Ultra, né? O radar da base, né, aquele radar SAGE, ele teria sido adaptado para manipular campos eletromagnéticos em experimentos de controle mental e temporal, interferindo em cérebros humanos, dispositivos eletrônicos e até na própria realidade. Onde vai o negócio? Ou seja, aquele radar gigantesco era uma antena virada para a cidade. Os experimentos que o Projeto Montauk realizou, segundo a história conta, foram tanto dentro das bases quanto com a própria população da cidade no entorno. Alguns equipamentos portáteis foram desenvolvidos para manipular mentes em campo, permitindo o controle de grupos inteiros de pessoas. Então os caras criaram um controle remoto social, assim, para você controlar 10 pessoas ao mesmo tempo. E algumas tecnologias que amplificavam habilidades psíquicas foram adaptadas para uso militar, como criar ilusões em massa ou incapacitar inimigos à distância. Então os caras criaram armas para você mexer no cérebro das pessoas, né? Pra você levar a campo, segundo dizem. Um outro elemento que faz parte da história do Projeto Montauk é a questão de drogas e de tortura, o que reforça mais o fato disso aqui ser talvez um subproduto, um subprojeto do MK Ultra, né? Os participantes eram submetidos a traumas psicológicos intencionais, como isolamento prolongado, privação sensorial, exposição a medos extremos para barreiras mentais e reconfigurar a mente, criando indivíduos mais suscetíveis à manipulação. Então, é basicamente a lista de ações que a gente falou no episódio do MK Ultra, né? Igual no MK Ultra, né, drogas como LSD e outros alucinógenos foram usadas para alterar estados de consciência e testar a vulnerabilidade mental dos participantes. Então, assim, lembra de Stranger Things mais uma vez, mas tem outros
muitos outros filmes e histórias fazem parte disso. Essa parte aqui eu acho que talvez é a parte mais pesada do MK, do Montauk, né? Que é ele ter essa partezinha do MK Ultra funcionando dentro dele, talvez de uma forma mais pesada, porque o Montauk ele parece ser algo mais viajado dentro de um outro programa, levado ao extremo, então tudo eles estão buscando coisas ali ao extremo. Eu não sei se vocês já assistiram, não entraria no Montauk, mas vocês já assistiram aquele Operação Overlord? Já. Operação Overlord é um filme que seria, né, só que é nazista, né? Aí seria uma parte nazista. Mas seria ali um exemplo de um Montauk. Porque ele vai ao extremo do extremo. Então ele vai testar uma droga, não só um LSD, ele vai testar uma droga que torna as pessoas zumbi. Né? Que nem a gente, pra galera que curte Resident Evil, existe a lenda do T-Vírus, né? Se o T-Vírus existe, não existe, se é real, se não é, se ele existisse. Se teve um Montauk, quem pode ter estudado talvez um vírus desse, seria tipo um Montauk da vida. Porque tá dentro do MK Ultra, aí você tem a divisão do Montauk, que ele é para as coisas absurdas do absurdo. Então, tentar transformar as pessoas em zumbi, drogas, tipo um LSD com mais potência, testes, né, mais absurdos do que a gente... mais ou menos assim, pega o MK Ultra, tudo que a gente falou no episódio do MK Ultra, eleva a 10ª potência no nível de absurdo de testes que eles fizeram com pessoas, né? Talvez se fosse a divisão do Montauk que estaria fazendo para ver até onde poderia chegar. Então, dá essa visão, né? De que esse era o papel do Montauk. Que vai ficando claro, assim, como uma possibilidade, não considerando tanto que foi o Montauk mesmo com esse nome, essa história, mas assim, como que funcionava um subprograma dentro do MK Ultra? O MK Ultra era, na verdade, um nome de uma iniciativa, né? Era uma iniciativa. E essa iniciativa tinha vários objetivos que foram transformados em departamentos dentro desse programa maior. Né? Tipo, se você pegar uma fábrica hoje, tipo a Volkswagen é uma marca, mas dentro dela você tem vários departamentos cumprindo funções diferentes. O Montauk seria esses subprogramas seriam quem fazia as coisas, né? O MK Ultra delineava o programa e esses subprogramas é que botavam a mão na massa. E ia ter aqueles que iam ser mais contidos assim em relação a credibilidade da história, e até aqueles que iam estar mais nas bordas, né? E o Montauk seria esse, né? Inclusive tem aquela série Fringe. Fringe quer dizer justamente franja, né? Em inglês quando fala que alguma coisa está fringe, né? Quer dizer que ela está na vanguarda, ela está lá na frente, ela está pesquisando aquilo que ninguém pesquisa, né? São as franjas da ciência, por exemplo. O Montauk seria um projeto assim. Outra semelhança que o projeto Montauk teria com o MK Ultra era a questão da criação de super soldados e do controle da mente. Então, dentro do projeto Montauk, os pesquisadores teriam usado diferentes tecnologias para manipular a mente das pessoas, tentando criar métodos para programar essas mentes. E aí eles poderiam apagar ou então alterar memórias e também implementar ideias novas ou comportamentos novos nessas pessoas com esses métodos. A ideia era que esses indivíduos pudessem ser controlados de forma remota para que eles pudessem atuar como espiões, sabotadores, assassinos ou então super soldados, né, resistindo a condições mais severas. Essas técnicas incluíam hipnose, exposição a ondas eletromagnéticas, drogas alucinógenas, tortura psicológica, como a gente já tinha comentado, e no projeto Montauk também crianças eram submetidas a esses testes. A ideia era que essas crianças que, por vezes, consideravam que tinham algum tipo de habilidade psíquica, essa habilidade fosse amplificada.
E aí poderia ser clarividência, telepatia, algum tipo de premonição, enfim, para que elas fossem ferramentas úteis num cenário de espionagem. Visão remota também, que é uma coisa que também é mostrado, né, no Stranger Things. E aí essas crianças então seriam ferramentas úteis em espionagem ou combate. E crianças e jovens eram submetidos a esses experimentos. Eles teriam sido treinados para desenvolver habilidades psíquicas, mentais e físicas muito extremas. E o objetivo era que, como combatentes, eles fossem altamente eficazes, capazes de operar em condições extremas, ou então de usar essas habilidades extrasensoriais para prever ou até neutralizar ameaças. Então a brincadeira que vocês fazem comigo do Jason Bourne, do Soldado Invernal, que também fazem lá no grupo de apoiadores, né? Que a qualquer momento eu posso ser ativado com alguma frase que vocês não sabem que é a minha frase de ativação. Eu vou ouvir ou ler isso em algum momento e vou ser ativado. A ideia também era fazer isso com essas crianças do Projeto Montauk. Aliás, o nosso grupo de apoiadores está lá sempre ativo, sempre tem debates ali sobre os temas que a gente fala nos episódios, tem notícias sempre sendo postadas lá e uma conversa muito, muito legal sempre rolando. Contribuindo com o nosso Apoia-se, você pode entrar para esse grupo e você também ajuda, claro, a manter o Contato Podcast. Então, dê uma olhada lá em apoia.se/Contato Podcast, seja um apoiador e venha para o grupo. E eu tô achando que a palavra de ativação do Eduardo é Apoia-se. Mais um dia no paraíso. Não, eu tô achando que que a palavra de ativação dele é apoia-se. Inclusive o nosso grupo do Apoia-se. Lá no nosso grupo do Apoia-se, a gente. Ele mesmo se ativou. Gostou do conteúdo? Se estiver ouvindo pelo YouTube, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar com amigos. Nas plataformas de áudio, deixe sua avaliação e siga o Contato para não perder os próximos episódios. Montauk Boys é um bom nome de uma banda, né? Fica maravilhoso para o nome de uma banda. Mas era talvez o nome dessas crianças testadas pelo Projeto Montauk. A Eleven do Stranger Things e todas as crianças que foram mostradas na última temporada provavelmente eram Montauk Boys. Porque são crianças que têm ali um trauma, algumas abandonadas, criança que acabou perdendo os pais, criança órfã, alguma situação assim, ou até raptadas em alguns casos, e pelo motivo de que elas poderiam ter algumas habilidades extrasensoriais, né? Habilidades psíquicas, habilidades diferenciadas, e essas crianças seriam treinadas pelo Projeto Montauk. Teria ali o processo, né, delas de aumentar as capacidades delas e elas se tornarem meio que super soldados. É incrível como o Projeto Montauk ele flerta muito com a ficção. E aí a gente acaba vendo não só em Stranger Things, a gente acaba vendo em vários outros processos. Se a gente pegar a história do Capitão América, do Soldado Invernal, a história do Patriota... Wolverine. Não. O Wolverine nem tanto, né? Wolverine também. Mexeram com a mente dele, apagaram a memória dele. E ele era um cara que tinha ali uma habilidade e usaram da habilidade dele, né? Que ele tinha. Se você pegar X-Men, quase o X-Men inteiro ali, as experiências que tiveram, aquele... no X-Men 2, eu não vou lembrar de HQ, mas no X-Men 2 que tem... o cientista maluco que fez as experiências no Wolverine. Fazendo aqui a meia-culpa. O Projeto Arma X, né? O Projeto Arma X seria uma baita de uma alusão ao Montauk. Fazendo a meia-culpa aqui do episódio anterior, o Armin Zola, né, que é o cientista maluco que eu ainda brinquei com o Guto no começo do episódio passado. Ele seria o responsável por fazer as experiências nos soldados nazistas, né? Que acabou criando Caveira Vermelha,
tentou replicar ali o soro do super soldado e deu errado. Então, assim, a gente acaba vendo de uma forma muito forte os elementos do Montauk dentro do cinema. Ou, como o próprio Du já falou em um episódio nosso aqui, eu não lembro qual, que a gente estava falando sobre essa questão, né, de permear entre a realidade e quanto que a realidade influencia a ficção e quanto a ficção influencia a realidade. Acho que foi no episódio do John Keel que a gente estava falando, porque o John Keel ele também era um bom roteirista, né? E aí ele escreveu a história do Mothman, toda a história, né, os estudos dele, o que garante pra gente que nada mais do que ele fez foi um bom roteiro. Então, essa questão do Montauk pode ser nada mais do que um bom roteiro. Aliás, né, pelo que o Guto leu, né, um péssimo de um roteiro, só que alguém pegou e trabalhou, né? Não, boa, eu achei uma boa história, mas eu achei uma boa história mal escrita. Ela é mal projetada, ela é mal trabalhada, né? Uma boa ideia, mas é mal trabalhada. Mal escrita mesmo. Não, mal escrita mesmo. Cansava. Você vai, meu filho, fala. Eu já entendi o que vai acontecer, sabe? E é engraçado que assim, né, é bem... Cada elemento do Projeto Montauk a gente vê muito na ficção. Então você tem o grupo das crianças, depois você tem os super soldados, você vai ter o vilão, né, que é o cientista que faz esse tipo de coisa. É bem clichê, né, a história do Montauk, assim. Mas é aquele negócio, né? Pô, se isso foi verdade, se torna muito maluco. Você falou do como ligar a ficção ao Projeto Montauk. Como ligar a ufologia ao Projeto Montauk, além de, dentro dos experimentos, algumas pessoas que dizem, que se apresentam como egressos do Projeto Montauk, dizem que encontraram seres em experimentos geralmente ligados à mente. Mas uma outra forma de linkar isso com a ufologia é o seguinte: existe uma linha de pensamento dentro da ufologia que fala de questão de híbridos, né? Que existem seres humanos que na verdade são híbridos com seres de outras civilizações que nos visitam. Se isso é verdade ou não sei. Que a história existe, sim. A história que isso é contado é um fato. E tem muitos livros sobre isso que apresentam os argumentos deles. Esses híbridos geralmente associam a eles poderes psíquicos ou poderes sobre-humanos, né? Capacidades... Algum tipo de habilidade, né? Algum tipo de capacidade sobre-humana. Seja premonição, visão remota, ou, sabe, alguma coisa. Telepatia, sei lá. Associa-se. Pessoas assim eram pessoas que o MK Ultra e o Projeto Montauk procuravam. Então, existem algumas pessoas que dizem que se você aceitar essa premissa, você pode dizer que possivelmente o Projeto Montauk estava pesquisando híbridos. Um dos caminhos do que o Projeto Montauk ou algum outro projeto pode ter seguido. Porque teve uma entrevista que eu vi do Preston Nichols, muito antiga, acho que uma entrevista de 96, tipo 4 anos depois que ele tinha lançado o livro, que ele fala que assim, ele lembrou, né, ele recuperou essa memória, ele não sabia muito bem como, mas ele tinha certeza que ele tinha recebido um gatilho para recuperar essa memória. Ou seja, a memória dele teria sido apagada para que ele recuperasse em tal época. Assim, ficou meio que programado que dentro de tanto tempo ele seria desprogramado por alguém. Iriam desprogramar ele. E aí ele diz que ele se perguntava, será que essa história não é uma mentira, né? Será que não programaram isso na minha cabeça? E ele disse que a resposta para essa pergunta também estava programada, que sempre que ele pensava isso, ele tinha certeza que ele foi programado para contar essa história, mas que a história era verdade. Essa era uma coisa que ele falava sobre isso. Então, assim, vou falar que eu não sei de nada nessa vida, mas é estranho. Não é uma evidência muito forte, né? Mas pode ser. Eu quero que seja verdade. O Montauk, você quer que seja verdade? Não com a parte ruim, com a parte boa só. Ah, tá. Entendi. Pra me sentir dentro de um filme, sabe? Quem que não assistiu
assistiu o X-Men na época que fosse, ou leu o quadrinho na época que fosse, que não ficou imaginando como seria da hora ter alguns poderes, né? Então, assim, imagina, é aquela vontade da gente querer falar assim, pô, imagina que da hora se isso fosse real. Mas eu acho que... Quando você não pensa muito, né, cara? Você fala assim, putz, que massa deve ser esse mundo, né? Só que se você se imaginar dentro daquilo ali, é terrível. Mas num filme, às vezes a ficção é tão boa que mesmo que seja uma coisa muito ruim, você pensa que, nossa, que interessante viver isso aí, né? Independente de ser verdade ou não, é uma ideia muito boa. E é aquilo que a gente já falou aqui também. Se você separar a questão de ser realidade e apresentar isso diretamente como uma ficção, beleza, pode colocar isso num livro, num filme, numa série, como foi o caso de Stranger Things, né? A gente fala muito de Stranger Things e várias semelhanças que essa série tem com o Projeto Montauk, porque a história do Projeto Montauk foi a base principal para a criação da série Stranger Things. Tanto que o nome original da série seria Montauk. Então, assim, se a gente realmente soubesse separar isso, beleza. Vocês falam sempre que eu sou o cara que põe o pé no chão aqui. Então eu acho que... chato do caramba. Eu acho que justamente isso, assim, a gente ter noção de que sim, o governo americano fez uma série de experimentos tenebrosos com seus cidadãos e cidadãos de outros países também, como a gente falou que o MKUltra fez coisas no Canadá, enfim. Mas os documentos vão até certo ponto. Embora nós também tenhamos falado que os documentos do projeto MKUltra, eles são limitados em relação ao que realmente existia, porque o diretor da CIA mandou destruir quase tudo. Na verdade, ele mandou destruir tudo, mas não conseguiram. Então, o que a gente sabe hoje é o que está nos documentos que sobreviveram a essa queima de arquivo, literalmente, que eles fizeram lá dentro. Então, coisas na linha do Projeto Montauk, até certo ponto, com certeza sim, eu não duvido que tenham acontecido. Agora, a gente falar que abriram portais e outras coisas que a gente vai mostrar mais pra frente aqui, aí eu acho que realmente entra a questão da ficção. É uma boa história? É uma boa história. Mas é uma história fictícia. Nunca apresentaram nada que comprovasse essas alegações. Mas eu quero lembrar uma questão aqui, ó. Um dia antes de Santos Dumont ter voado pela primeira vez, todos os livros que falavam que o homem voava eram classificados como ficção. Um dia depois eles deixaram de ser. Então, a ciência anda, vai saber. Eu não acho que isso aí, particularmente, eu não acho que a história do Projeto Montauk, com todos os adereços que ela tem mais absurdos, seja real. Eu acho que ela é baseada em coisas que aconteceram. Agora, eu não descarto tipo 1% de possibilidade de que... porque assim, você tem que pressupor que muitas tecnologias e muito conhecimento teria que ser necessário para fazer o que eles fizeram, e coisas que a gente não sabe oficialmente hoje como fazer e que nem foram comprovadas. Então a própria ciência por trás do Projeto Montauk é uma coisa que pra gente é ficção científica, né? Oficialmente. Pelo menos oficialmente. Fica aquele 1% de... aquilo que a gente sempre fala. Toda história tem um pontinho de verdade, né? Toda boa lenda, toda boa história tem aquele 1% de verdade. Então, talvez, com outro nome, como a gente já citou, pode ter existido? Pode. Com pesquisas para chegarem nesses resultados? Pode, porque isso faz parte do homem, né? Essas viagens aí de querer chegar num nível além do que é da nossa capacidade, atingir 50% do uso da nossa capacidade mental, enfim, né? Pode ter acontecido. Agora, que concluíram esses pontos, aí eu acho que não sei, né? Aí eu já não acredito muito, mas que o estudo de chegar nesse ponto,
eu acredito que pode ter existido. Tanto que, como a gente já falou, né? Tinha toda essa galera de potencial psíquico que o pessoal procurava e tal. E tinha todo um processo, né? Eles colocavam a galera num campo exposição a campo eletromagnético e ainda usavam uns dispositivos diferenciados. Tanto que tinha uma tal cadeira de Montauk, né? A Montauk Chair, que foi usada para amplificar algumas habilidades psíquicas de indivíduos e criar buracos de minhoca que permitiram viagens temporais. Para mim, essa é a parte onde fica difícil a conversa, né? De você pegar e falar que teve viagem temporal. Eu acho que isso teria uma implicação muito grande. Você ter conseguido fazer isso, entendeu? Porque pra gente aceitar que eles fizeram isso, né, assim, a gente oficialmente, a ciência mainstream hoje sabe como fazer isso? Não. Então vai ser uma ciência meio alternativa que a gente não conhece. Né? Então isso que torna mais difícil, né? Beleza, os caras, de repente os caras conseguiram fazer isso, tá, beleza. E cadê hoje isso aí, sabe? É o tipo de coisa que a gente fala até na ufologia a gente debate, tipo, pô, por que os caras já descobriram algumas coisas e até agora a gente tá batendo cabeça? São alguns questionamentos, então essa questão... Mas a boa teoria da conspiração é justamente essa, que assim, ela te joga uma história que assim, é tão sedutora que por mais que ela não faça muito sentido, ou você tenha que assumir muita coisa, você fica assim ainda, mas será, velho? Pra gente ter um exemplo de um projeto super tecnológico, super secreto, que aconteceu de verdade e houve um sigilo absurdo entre os cientistas envolvidos. A gente já citou também o Projeto Manhattan. E o que eles desenvolveram, as descobertas científicas que eles fizeram, foram mantidas em segredo. Embora na Europa, né, os nazistas também estivessem trabalhando num projeto equivalente. E vazou também, né? Teve vazamento do Manhattan para a União Soviética. Teve. Enfim, é como se você tivesse equipes de cientistas trabalhando no mesmo assunto em ritmos um tanto diferentes, mas eles precisam desenvolver a mesma coisa, e para isso eles precisam descobrir as mesmas coisas. E aí, depois de muito tempo, essas descobertas elas são tornadas públicas. Outros cientistas podem estudar isso até certo ponto. Para pegar o exemplo dos Estados Unidos, você tem empresas que fornecem componentes de armas nucleares para o governo, por exemplo. A coisa, quando você tem um avanço científico desse tamanho, a coisa inevitavelmente ela se abre. E a gente não viu isso, por exemplo, no Projeto Montauk. A história da cadeira, por exemplo. O Projeto Montauk, ele trabalhou, assim como o MKUltra, com diferentes objetivos ou diferentes efeitos sendo estudados. E aí, essa cadeira ela era usada para que as pessoas que se sentavam nela tivessem suas habilidades psíquicas amplificadas. E, através dela, algumas pessoas conseguiram criar como se fossem buracos de minhoca que permitiram viagens temporais e até interdimensionais. E aí, a partir do ano de 1981, eles começaram a enviar pequenos objetos e pequenos animais para o passado e para o futuro. Chegaram ao ponto, segundo a história, de que seres humanos foram enviados em missões, incluindo espionagem de eventos históricos e até a tentativa de alterar eventos que aconteceram em outras épocas. O livro do projeto Montauk, né, Experimentos no Tempo, ele fala justamente a respeito disso em alguns pontos que são mais específicos. Eles falam, por exemplo, de uma missão de indivíduos ali, né, que foram enviados para o ano 6037 para coletar informações sobre o destino da humanidade. E lá eles teriam encontrado uma cidade em ruínas com uma espécie de estátua de um cavalo dourado, que inclusive é a capa do livro, pelo menos da primeira edição. Foram também enviadas missões para estudar a construção das pirâmides do Egito e a Segunda Guerra Mundial também. Existem relatos mais extremos que falam que esse programa tentou influenciar o tempo em larga escala, criando loops temporais, para que alguns eventos que acontecem em certa época dependam de outros eventos que acontecem no futuro. E aí é como se um objeto fosse enviado
um objeto ou uma informação ela fosse enviada constantemente do futuro para o passado e ele nunca tivesse tido uma origem verdadeira, por exemplo. Ou então também na tentativa de alterar a percepção do tempo em populações inteiras, para que as pessoas não percebessem que o tempo tinha passado da forma como tinha passado. Isso é a questão de viagens no tempo. Existe a questão dos portais para universos paralelos. E aí, segundo essa parte aí do livro, era possível observar e até interagir com dimensões alternativas. E existem teorias que falam que esse projeto chegou a entrar em contato com entidades inteligentes de outras dimensões e esses seres teriam dado informações e até tecnologias avançadas e alguns deles seriam mais amistosos e cooperariam, outros seriam mais hostis e tenderiam para o conflito, e isso teria sido um problema para o projeto Montauk, mas esses relatos também variam. Então aqui realmente a gente começa a entrar na parte mais viajada do que é o projeto Montauk. Curte o nosso podcast? Junte-se a nós nas redes sociais para debates, enquetes e muito mais. Não segue ainda? Então para aí rapidinho, segue a gente e volta aqui. O link está na descrição. Agora, a história que eu acho mais cinematográfica, talvez, do Projeto Montauk é a história da cadeira. A cadeira de Montauk. Aqui, quando fala da cadeira, e lembrando do que o Eduardo acabou de contar pra gente, a gente já falou de Stranger Things, falou de outras séries, outros produtos culturais. A cadeira, você lembra da cadeira do professor Xavier, dos X-Men. Inclusive, aquele radar, ele me lembra muito o cérebro. O cérebro, é o que eu ia falar agora. É o cérebro. A cadeira é o cérebro do professor Xavier. E a questão da viagem no tempo para você voltar a momentos históricos da humanidade, isso aí é igualzinho o que fala no livro Operação Cavalo de Troia, né, do JJ Benítez, que é contado como uma ficção. Ele conta como ficção aquilo lá. Mas qual que era a da cadeira? Essa cadeira ela era equipada com sensores avançados que amplificavam as ondas dos participantes. Então, assim, quando uma pessoa com habilidades psíquicas colocasse uma Jean Grey ali e se sentava naquela cadeira, ela conseguia projetar pensamentos que poderiam ser usados para influenciar outras pessoas ou o ambiente, né, a realidade em si. E essa cadeira ela era conectada com computadores que traduziam os pensamentos em energia eletromagnética, permitindo materializar objetos ou acessar os portais, né? Bom, a tecnologia dessa cadeira, né, ela permitia que pensamentos ou imagens mentais de uma pessoa fossem projetadas no espaço físico, né? Ou seja, a pessoa pensava, aquilo aparecia para quem estivesse do lado dela. Seja tanto em forma holográfica, uma ilusão, uma miragem, quanto tangível, né? Uma realidade tangível, um objeto. E assim, um dos momentos mais famosos dessa teoria, né? Um dos mais inquietantes dele, é quando uma entidade monstruosa teria sido criada involuntariamente durante um experimento psíquico com a cadeira. O cara que estava usando essa cadeira chamava Duncan Cameron. Não, pô, imagina os caras, tipo, vamos ali usar a cadeira. Puta que pariu, deu ruim! Deu ruim! O Duncan Cameron sentou nessa cadeira, né? E aí, né, entrou no estado que a cadeira deixava ele, abriu um portal, uma criatura que estava na mente dele. Não sei dizer se ele criou na mente dele ou se ele viu. O que eu acho que o que ele diz, pelo menos no livro, é que ele teria encontrado essa criatura numa outra dimensão. Ela voltou com ele, só que ela se materializou. E era uma criatura grande, peluda e agressiva. Só não sou eu porque eu sou baixinho. Né? Mas peludo e agressivo podia ser.
Mas não era eu. Então, assim, materializou em inglês, eles chamam de The Montauk Beast, né? A besta de Montauk. Era tipo um diabão. É o Demogorgon. É o Demogorgon. Né? Materializou um diabão na frente, ali dentro do laboratório e foi literalmente um pega pra capar. Segundo o livro, morreu gente. Olha que sacanagem. Segundo o livro, morreu gente que tava ali no laboratório. Esse negócio deu o que fazer pra dar um fim nesse bicho aí. Segundo algumas histórias, não teriam dado um fim. Ou não teria saído só um. Porque a lenda da besta de Montauk, ela continuou. Né? Até hoje se fala que existiria uma criatura nos arredores ali de Montauk que seria fruto do projeto Montauk. O Demogorgon. É o próprio... Cara, eu não sei como eles não fizeram com que a história do Stranger Things não fosse passada em Montauk. Inicialmente ia ser, cara. Né? Que aí eles apresentaram pra Netflix, a Netflix não gostou do nome. Não seja por isso. Eu falo que a cidade, porque a cidade lá, eu não me lembro agora o nome da cidade que eles moram lá, mas eu não sei como que eles não fizeram que a cidade fosse a cidade, né? A ilha de Montauk, sabe? Onde tá a base e tal. Outro filme que tem algo semelhante, que eu até comentei com vocês no privado aqui, vou contar o final do filme porque já é antigo, né? A cidade de Stranger Things era Hawkins, né? Hawkins, isso, Hawkins. O Nevoeiro do Stephen King. O filme, né? O livro eu não sei como é que é. Mas o filme do Stephen King, pra quem não assistiu, assista, mas vai tomar um spoiler agora. Se não quiser, pula aí uns segundinhos pra frente. Mas vai tomar um spoiler agora. No filme, vem o nevoeiro, né? Na cidade lá e tal. Aí começam a aparecer as criaturas dentro do nevoeiro. E depois eles encontram alguns militares... Eles veem que os militares... Esse filme é legal. Lembrei qual que é esse filme. Os militares estão tudo desesperados, aí eles tipo... Pô, os caras fizeram porcaria lá e não devia ter feito, que não sei o quê. Aí os caras, pô, vocês sabem de alguma coisa? Não, a gente não sabe de nada, mas eles sabem. Aí só fica no ar, não tem a solução disso, né? Só fica no ar de que provavelmente alguém fez algum experimento e abriu um portal. E desse portal... essa história, né? Saiu tudo essas criaturas e tal, saiu o nevoeiro. E essa é a história, né? O final eu não vou contar, não. Então, quem quiser assistir... Até porque o final do filme é diferente do final do livro. E o próprio Stephen King fala que o final do filme é bem melhor do que o final do livro. Sabe outro filme que tem a ver com Montauk? Tanto com a cidade quanto com o projeto Montauk. É um filme que chama Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Verdade. Com Jim Carrey. Pode crer. Porque o lugar que eles se encontram, né? Tem o Jim Carrey, o personagem dele, e a personagem da Kate Winslet. E eles se conhecem numa estação de trem em Montauk. Parece bem destacado assim o nome Montauk numa placa. E o filme todo é sobre o quê? Pessoas... existe uma empresa que oferece para pessoas a possibilidade dela apagar memórias. As pessoas tentam esquecer as lembranças dela de poucos tempos atrás e recomeçar a vida. O filme é sobre isso, sobre apagar memórias e se passa em Montauk. E aí com esse pega pra capar aí do monstro de Montauk, ou a besta de Montauk, o projeto foi encerrado, né? Porque essa criatura ela teria destruído todo o interior lá do laboratório antes de ser neutralizada, né? Antes de ser morta. Caraca, sério mesmo? E aí a base foi desativada e abandonada em 84. E aí começou a especulação sobre a limpeza de evidências, a morte de algumas pessoas, todo o sigilo sobre essas atividades. Depois o lugar virou o Parque Estadual de Camp Hero e tem acesso livre à maior parte das áreas. Até comentei, né, que algumas das instalações foram cimentadas para que ninguém pudesse entrar, mas hoje é um parque lá, as pessoas podem entrar e tal. Esse talvez seja o ápice da história do projeto Montauk, realmente. Talvez seja assim a coisa mais, considerando que é tudo ficção, tá? Talvez seja a coisa mais legal que a gente pode falar. É um monstro que entrou, matou um monte de gente. É ficção, não tem problema a gente falar que é legal, eu acho, pelo menos.
Mas, enfim, aí teria acabado, né? Embora também tenha gente que fala que não acabou. Cara, e o pior é que não dá nem pra gente... Porque assim, se você gosta de Stranger Things, cara, é isso aí. É isso aí. O Stranger Things, ele... A primeira temporada, né? Principalmente a primeira temporada e o desenrolar das próximas temporadas, porque eu acho que na verdade, esse monstro, o monstro de Montauk, ele não é o Demogorgon. Ele seria o Vecna. O Vecna. Ele é o Vecna. Porque o Vecna é a criação maligna feita pelo projeto de dentro do Stranger Things. É ele que é a grande criação. O Demogorgon, ele só saiu do mundo invertido, né? Mas o Vecna é a criação de dentro do projeto. Vamos dizer, a criança mais poderosa que tinha ali e tal, e acabou se fundindo ao mal do mundo invertido. Eu acho que não sei se estou falando besteira, eu nem lembro, preciso assistir a última temporada de novo. Mas o Vecna eu acho que seria a criatura mais indicada. Talvez até o final o final dessa história do Projeto Montauk, a gente já tá... Dando spoiler do final do Stranger Things, né? Se eles forem pro mesmo caminho. Seu apoio é essencial para continuarmos com o podcast O Contato. Contribua no Apoia-se e faça parte dessa jornada com a gente. Quem são os nomes, então, envolvidos dentro desse projeto Montauk? Temos o Preston Nichols, que já citamos, né? Ele que é o autor do livro. Então, essa história só chegou ao nosso conhecimento por causa dele. Ele que serve como a fonte primária para a teoria do projeto Montauk. E ele alegava ter trabalhado diretamente no programa, testemunhando experimentos, e ele foi capaz de recuperar aí a memória reprimida para escrever esse livro. Então, ele seria uma pessoa, um membro do Projeto Montauk e ao mesmo tempo uma vítima do MK Ultra, talvez, ou do próprio Projeto Montauk, onde ele acabou depois dando com a língua nos dentes. Ele seria um denunciante do Projeto Montauk. O Preston Nichols, assim, é importante falar que ele era um especialista em eletrônica, formado em ciência da computação e física, e ele trabalhava para o governo já antes do projeto Montauk, segundo ele, credenciais para alguns tipos de trabalhos científicos. Por isso que quando ele entrou no projeto Montauk, foi uma extensão do trabalho que ele já fazia. Outro nome que nós temos, Al Bielek. Ele que afirmou ter participado tanto do Experimento Filadélfia quanto do Projeto Montauk. Ele descreveu aí as viagens no tempo e interações com extraterrestres como parte do programa, tendo sido enviado ao passado e ao futuro. É aí que entra a parte que a gente comentou, né? Pô, se existe uma pessoa na história que podemos chamá-lo de viajante no tempo, esse cara não serve mais pra nada de nada, é muito estranho. Acaba se tornando algo muito estranho mesmo, né? Ele se apresenta como um viajante no tempo, né? E assim, acho que pro ouvinte, né, talvez a gente não fale porque sabemos da história, já vimos vídeos e tal, mas pro ouvinte, assim, quando essa história surgiu, o Preston Nichols era um cara já perto dos seus 60 anos. O Al Bielek, isso tudo ali na década de 90, começo da década de 90. O Al Bielek, na época, também já era um senhor de idade já. Então, assim, só para ter uma ideia de que você criar uma imagem mental de quem que eram essas pessoas. O Al Bielek, assim, ele se apresenta como um viajante no tempo, né? Ele teria participado do Experimento Filadélfia, pelo Experimento Filadélfia, vindo para o presente, encontrado o Preston Nichols. Sim. E confirmado a história do Preston Nichols. Tipo, o Preston Nichols já achava que tinha acontecido tudo isso com ele tinha recuperado as memórias, e ele encontra o Al Bielek que fala, não, isso aconteceu mesmo, eu tava lá e tal, e sabe, então os dois se encontraram e confirmaram a história um do outro, digamos assim. E assim, são pouquíssimas pessoas que você associa
ao projeto Montauk. Pouquíssimos. Assim, que você sabe o nome e o histórico delas. Com o tempo vieram surgindo mais pessoas, aí aquelas pessoas que seriam os Montauk Boys, né, as crianças de Montauk, elas se tornaram adultas e algumas ali por volta dos seus 30 ou 25 anos começaram a falar, olha, não, eu participei disso aqui, eu confirmo essa história. Surgiram pessoas confirmando a história, dizendo que teriam sido vítimas daquilo tudo. Pode ter gente que está dizendo a verdade, pode ter gente que está sendo oportunista, não sei, mas é um fato, pessoas vêm e falam isso. Quando a gente acha que a história já tá maluca, aí vocês vêm e me falam isso ainda, de que um viajante do tempo... Calma que piora, depois que falar do Duncan Cameron, piora. Porque, cara, é muito louco, mas vamos lá. Calma que vai piorar. Duncan Cameron, suposto participante com habilidades psíquicas, foi descrito como um sensitivo central para os experimentos. Seus pensamentos teriam criado o monstro de Montauk. Ah, foi ele. Foi ele, então. Foi ele, mas sabe, tem uma coisa pior ainda. Aí eu acho que o selo Salute 6 entra com força. É com o próximo agora aqui. Não, com o Duncan Cameron. Então o que foi? Que além dele ser o cara o Uri Geller aí, que com os pensamentos abriu um portal e manifestou a besta de Montauk dentro do laboratório, o que se diz dentro da história é que o Duncan Cameron e o Al Bielek seriam a mesma pessoa de timelines diferentes. Nossa. Só que o Duncan Cameron era uma versão do Al Bielek mais jovem, tipo 30 anos mais, 20 anos mais jovem. E eles conviveram na mesma timeline? Eles não apenas conviveram na mesma timeline, mas eles estavam juntos no projeto Montauk. Trabalharam juntos. Então as teorias de viagem no tempo da física sobre alteração de timeline e você não poder conviver com o seu... para não rolar paradoxo, dane-se, né? Tipo, tudo bem, é teoria, mas, né? Tá bom, então. Então tá bom, tá joia. Vamos pro próximo. Mas não é o mesmo, é de outra timeline. Ah, ele é outro, verdade. É outro. A cabeça do roteirista, como funciona? Ele é do multiverso ele é diferente. De outra timeline. Aí pronto. a gente vai falar que o multiverso da Marvel que é confuso, cara. Olha aí de onde os caras tiraram essas coisas. Agora, Dr. John von Neumann. Ele alega-se que von Neumann, cientista envolvido no projeto Manhattan e em pesquisas de computação, teria trabalhado no experimento Filadélfia e contribuído para as tecnologias usadas em Montauk. Essas afirmações não têm evidências concretas e são amplamente desacreditadas. O Du já falou bastante do Neumann aqui, né? Já explicou mais ou menos quem foi. Ele eu acho que é o menos viajado nessa história, né? Dá pra botar um pouquinho de credibilidade nele. É o mais famoso, né? É assim, é aquela história, você precisa colocar um cientista conhecido para dar credibilidade. Geralmente é o Tesla, que também aparece, tá? Vocês estão de sacanagem. Em duas formas. Como que o Tesla chega aí, né? Vamos lá. Então, por volta de 12 de agosto de 83, a equipe que trabalhava lá em projetos de viagem no tempo em Montauk conseguiu fazer uma interligação. Eu não acredito que estou falando isso, mas eles conseguiram fazer uma interligação no hiperespaço com o experimento Filadélfia. Né, experimento de Filadélfia, projeto Rainbow, lá em 43. Eles conseguiram estabelecer essa ponte. E aí o USS Eldridge foi atraído para o hiperespaço e ficou preso lá. Foi nesse momento que o Bielek e o Cameron saltaram do convés do navio no hiperespaço. Ah, cara, tá. Eles pularam do barco. Vocês estão me acompanhando? Sim. Os ouvintes estão me acompanhando? Sim. Então vem comigo, calma. E aí eles saltaram, pularam do barco no hiperespaço. Isso aqui me lembrou muito aquela cena de um dos filmes recentes do Star Trek, que tem as duas naves, uma atirando na outra, viajando no hiperespaço, sabe? Enfim, e aí os caras saltaram do navio e aí ficaram desorientados e tal, e depois que a desorientação passou, eles perceberam que eles estavam em Montauk em 1983. Lá eles conheceram o von Neumann, enfim,
que na realidade faleceu em 57. Olha aí. A morte dele, na realidade, foi uma conspiração, porque ele estava vivo trabalhando para o governo americano num projeto secreto de viagem no tempo. Meu amigo. Isso é muito, é muita droga. E aí, calma que vai melhorar. E aí, a equipe em Montauk conseguiu viajar para o USS Eldridge, desligou os geradores de campo lá que faziam com que era realmente o experimento, né, que eles queriam fazer para que o navio ficasse invisível. Fizeram ele viajar no tempo, desligaram os geradores, o navio voltou para o estaleiro da Filadélfia em 43 e aquele túnel no tempo que eles abriram colapsou. E foi isso. Aí, assim, essa experiência toda lá na Filadélfia em 43 durou alguns segundos. Mas em 1983 teria durado muito mais, né? Sim, que inclusive é uma coisa explorada no segundo filme, se não me engano. Ou no primeiro... Ah, não. É no primeiro filme. Tá? No primeiro filme, dois caras do Eldridge viajam para os anos 80. Tá? No caso do segundo filme, eles viajam por um universo paralelo, onde os Estados Unidos foi dominado por nazistas. Eu acho que é o segundo, não, é o primeiro. Ah, não, mentira, é o primeiro. Primeiro eles viajam para os anos 80, em que os Estados Unidos foi dominado por nazistas. Eu acho que é isso. Tem um livro muito legal do Philip K. Dick que chama O Homem do Castelo Alto. Maravilhoso. Maravilhoso. É essa história aí, tipo, é uma timeline diferente que os nazistas, que o eixo venceu a Segunda Guerra. Então os Estados Unidos é dividido, metade, a costa leste é nazista, a costa oeste é japonesa. Tem a série da Amazon, né? Que é legalzinha. Não é tão boa. Tipo assim, é mais ou menos, né? A terceira legal, temporada é boa, mas... Lê o livro que é melhor, bem melhor. Mas e o Tesla? Então, esses pontos, eles são contados no primeiro livro do Preston Nichols. Ele escreveu alguns outros em que ele detalha mais a respeito das memórias dele, né? Que ele recuperou. Aí que entra o Tesla. O Tesla, aquele Tesla que era um cientista famoso lá na virada do século, ele ainda estava vivo e ele era o diretor-chefe do projeto Montauk. Olha lá. A morte dele também foi uma conspiração. Os militares que eram os comandantes daquele projeto eram parte de um culto e eles teriam construído lá um zigurate, uma pirâmide de 15 metros feita de titânio por algum motivo esotérico que eles tinham lá. A internet, os primeiros trabalhos para a invenção da internet também teriam sido feitos em Montauk. Vários cientistas nazistas que vieram para os Estados Unidos pela Operação Paperclip também estavam envolvidos em alguns dos experimentos. Bom, foram feitos experimentos psicológicos em massa, né, para manipular a opinião das pessoas e estado mental das pessoas assim, em massa, e foi criado também um grupo de homens de preto para confundir e intimidar o público. Também foram criados protótipos experimentais de aeronaves em forma de disco que foram enviados para outras bases secretas para testes, e helicópteros pretos também, né? Porque não pode faltar o helicóptero preto. A gente sabe que a história é boa quando tem homem de preto e helicóptero preto. E, por fim, o Diabo de Jersey, né? O Demônio de Jersey, que é um monstro que apareceu lá em Jersey, ele teria sido um trabalho de bioengenharia feito dentro da base de Montauk, e o vírus da AIDS também teria sido criado lá, pra gente fechar assim as se aumentar, se segurar a mão um pouquinho, a gente vai colocar outras coisas aí na história do Montauk. Não, cara, assim, tipo, até um ponto a gente tem como comparar com o MK Ultra, que a gente sabe que aconteceu. A existência de um programa assim, esses objetivos, né, de pesquisa da mente, os objetivos do projeto Montauk podem muito bem ser críveis. Eu acredito que a CIA possa ter esses interesses, ou instituições militares lá possam ter esses objetivos. O objetivo faz sentido. Agora, a história vai indo até um ponto que você consegue acompanhar, chega um ponto que ela vira uma grande salada de todo e qualquer trope da ufologia. Então você pega a Operação Paperclip, Homem de Preto, helicóptero e tal, tudo que vai surgindo e tal, aí você pega mais algumas coisas que não são necessariamente ligadas a mistérios e tal, mas você pega tipo o vírus da AIDS, vai colocando tudo ali. Então acaba virando
O projeto Montauk acaba sendo uma grande marca. Uma grande salada, né, cara? Uma grande saladona. É uma grande marca que você fala, você pode jogar qualquer coisa nele que gruda, sabe? E não tem evidência de nada, né, cara? É assim, é duro que você não tem um documento de nada, que nem até o Majestic 12 que a gente trouxe e não tem uma evidência ali legal, é só... foi um documento que caiu no colo de duas pessoas de forma conveniente pra caramba. Mas no Majestic 12, cara, acaba tendo algumas coisas que reforçam ele, que é o seguinte: beleza, o documento oficial do Majestic 12 é controverso, nem todo mundo concorda com ele, mas a expressão Majestic 12 e descrições sobre ela já apareceram em outros documentos de outros assuntos, entende? Então, é isso que eu ia falar. E ele faz sentido ter existido, né? Faz muito sentido ele ter existido, talvez com outro nome, mas ele faz muito sentido ter existido. Agora, o Montauk, ele faz sentido ter existido até um certo ponto, né? Depois ele começa a virar uma saladona. É difícil... que acaba chegando num ponto, cara, que assim, a gente... Eu acho que é ponto passivo aqui, que todo mundo aqui entende que o MK Ultra existiu, né? Ah, sim, com certeza. O programa existiu. Os objetivos que eles tinham eram aqueles, beleza. Os caras estudaram aquilo, gastaram muito dinheiro pra fazer aquilo, tá. A gente vai nessa história e ela acaba como? Não conseguiram nada, por isso o programa acabou. Tipo, fizeram coisa pra caramba... Foram pra tudo quanto é lugar e não conseguiram nada. É isso que é louco. Não atingiram nada. Aí, assim, se você, nesse ponto da história do MK Ultra, você virar uma chavinha e falar, será que não conseguiram nada mesmo ou estão me dizendo que não conseguiram nada? Se você tiver uma dúvida nesse ponto, você pode pensar, bom, talvez eles tenham conseguido alguma coisa. Olhando pro que eles estavam estudando, se eles conseguiram implantar a memória numa pessoa, se eles conseguiram e não disseram, o Preston Nichols pode ter uma memória implantada, se eles conseguiram fazer isso. Então já tem um primeiro C aí. Agora, nada diz que essa memória implantada na cabeça dele é verdade, a não ser ele. É muito louco, cara. Eu acho que assim, igual no episódio de Visão Remota, né, que a gente foi levando ele até um ponto ali, né, de uma possibilidade. E até depois da gravação do episódio de Visão Remota, dentro do grupo de apoiadores, o pessoal trouxe alguns conteúdos, inclusive alguns chegaram até a falar, ó, eu já tive experiência de visão remota, a gente teve relato de visão remota dentro do grupo de apoiadores. O Carlos Alberto Machado falou com a gente sobre essa questão de visão remota. Então, depois que a gente gravou o episódio, que eu, né, demonstrei que eu fiquei muito cético referente ao assunto de visão remota, depois algumas pessoas falaram de uma forma com a gente que eu fiquei meio encucado, assim. Fiquei balançado, né? Agora, Montauk não dá. Ele não... É muito difícil da gente aceitar essa história de uma maneira... fácil assim, e falar, mas pode ter... Não, ele é bem mais complexo. Os caras pularem no hiperespaço de um barco é complicado. É bem complexo, assim, tem muita coisa. Aí volta no que a gente já repetiu, né? Pode ter tido a base do projeto, ele pode ter tido o início dele e tal, mas as realidades do projeto é totalmente diferente. Difícil o ceticismo não falar um pouco mais alto nessas histórias, né? Bom, senhores, eu acho que pra gente poder concluir o episódio, ainda não finalizando, mas concluindo, é um papo muito maluco, né? Bem maluco. É selo Salute ali, fácil, bonito, né? Poderia ser até o selo Montauk, porque é tão maluco quanto ou mais. A história da Salute 6 fica tranquila perto da história do eu acho que Montauk. daqui a pouco a gente tá mudando. Tem o selo pode ser Salute 6, mas é a escala Montauk. Porque é bem complexo aí. A história do Montauk é bem difícil. Só que, como a gente já falou, ele é um livro. Ele primeiramente é um livro. Inspirou muita coisa, né? Inspirou coisa pra caramba e a gente acabou usufruindo disso, né? Então a gente tem... Stranger Things, tem Fringe,
Dark Skies, Sob o Domínio do Mal, né? Outra coisa também que traz ali algumas coisas da possível história do Montauk. Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança. Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança. Cara, qualquer filme de ação, suspense, policial, que envolva lavagem cerebral, coisa que envolve mente, vai estar flertando com MK Ultra, Project Montauk também. Jason Bourne. A Origem, Inception. Isso, é outro também. Aquele outro do Christopher Nolan, Tenet. Ele também. O Tenet. São histórias que acabam flertando muito com o Montauk. Então, assim, é inegável como essa história influencia, né? A ficção científica. Então, se você gosta de ficção, com certeza essa história é algo que te agrada na história. Porque a gente conversando aqui, você vai lembrando de muita história, muita coisa, muito conteúdo que já foi gerado, voltado nessa parte, né? De experimentos. A gente acaba... Cara, Júlio Verne já escrevia sobre viagem no tempo. Então, assim, a ideia... os conceitos por trás do Projeto Montauk, tô falando do livro, né? Os conceitos por trás dele são, assim, atraentes pro público há muito tempo. Sendo verdade ou não, ele se tornou realidade, né, cara? Tipo, se ele existiu ou não sei. Existe um Projeto Montauk, ele acaba me afetando porque eu vejo consumo um monte de conteúdo inspirado por ele. Nesse aspecto ele é real. Agora, se ele foi real ou não, aí é difícil acreditar que tudo na história ali é verdade. Algumas coisas eu acho bem possíveis terem sido inspiradas em coisas reais. São pontos bem plausíveis. Mas isso aí, muita ficção. A gente vai naquela linha. Assim, existe o MK Ultra e existem as coisas horríveis que foram feitas nele. E aí aparece, depois que o MK Ultra já era público, aparece a história do Projeto Montauk, que tem algumas semelhanças, mas ela vai muito longe, muito rápido, entendeu? Assim, é rápido demais pra gente não desconfiar e rapidamente já realmente descartar isso, até porque não existe comprovação nenhuma. O MK Ultra a gente tem os documentos da CIA e tal, mas aqui a gente não tem absolutamente nada. Existem esses dois caras aí, que a gente falou, que se encontraram depois de terem viajado no tempo, e na verdade um era a versão do outro, e escreveram um livro e confia, entendeu? É isso. Vem com o pai. Trust me, bro. Assim, não é assim que funciona, sabe? E o pior é que os livros subsequentes, são acho que 4 livros no total, 4 ou 5, 92, 93, 95, 97 e 98, são 5 livros. Ao invés dos livros subsequentes se esforçarem para apresentar evidências do que foi apresentado no primeiro, não. Ele só aprofunda a história, né? Ele só aprofunda a história e aumenta a viagem que está sendo feita e não se importa em comprovar absolutamente nada. Então, aquilo que eu tinha falado, de que o von Neumann estava vivo, o Tesla estava vivo. Aliás, o Tesla ele é o cientista favorito de todas as teorias de conspiração. Ele está em todas. Daqui a 100 anos, eu quero estar em todas as teorias de conspiração. Essa é a minha meta também, é ser reconhecido desse jeito, sabe? Eu não queria ganhar um Oscar, não. Eu queria nomear um prêmio. Tipo, eu não quero ganhar um prêmio, eu quero que exista o prêmio Guto. É mais ou menos isso, sabe? Tipo, o cara não teve tanto reconhecimento assim em vida, mas hoje todas as teorias de conspiração têm o nome do cara. O cara é conhecido pelo público, seja por curiosidade científica, histórica, ou por teoria de conspiração, sabe? Tipo, todo mundo conhece o cara. Não necessariamente pelos motivos verdadeiros, mas conhece. Cara, caberia um episódio sobre o Tesla? Pô, pior que cabe, cara. Pior que cabe. Eu acho que... Deixa quieto. Ai, cara, pô, eu toparia muito fazer um episódio sobre o Tesla. E não é nem
não vai ser nenhum episódio de ufologia, não. Eu gostaria... Até a gente pode colocar alguma coisa, tem relação, né? viu? Trazendo... Tem relação. Ele achava que... Tinha uma época que ele achava que se comunicava com... Sim. Com seres ou com algum objeto inteligente de fora da Terra. Isso é interessante a gente falar. Não, eu acho que é um papo da hora, cara. E é um personagem necessário, né? Pra galera que curte física, astronomia, essas coisas, é um personagem extremamente necessário. Então até convido você aí, ó. Você tá afim de ouvir um episódio sobre o Tesla? Deixa seu comentário, fala se você topa aí, que eu acho que é um episódio que pode rolar da gente fazer sim. É um personagem muito... Eu gosto dele pra caramba. Eu acho, personagem fantástico. Que fique claro pro ouvinte, quando o Tesla achava que tinha contato com seres extraterrestres, já foi explicado isso há muito tempo, tá? Existe um fenômeno natural que explica os sinais que ele recebeu. Não vamos entrar nisso agora. No episódio dele a gente fala. Mas eu acho que não dá pra gente falar sobre Montauk e as influências que ele teve na cultura pop, assim, sem falar de algumas coisas básicas como Stranger Things, como a gente falou, mas especificamente a cadeira da série Dark. Nossa, verdade. Que, na minha humilde opinião, Dark foi a melhor coisa que a Netflix fez até hoje. Olha. Olha, pronto, assim, criou problema agora. Agora criou coisa pra nós. Criou problema pra nós. Eu vim aqui para criar problemas, não para solucionar. Essa foi a primeira frase que eu falei quando eu era criança. Aprendi a falar isso. Papai, mamãe, não, eu falei isso. Pra quem assistiu a série, na hora que a gente falou da cadeira de Montauk, você deve ter lembrado que lá existe... Não vou dar spoiler pra quem não viu, mas se você não viu, a série estreou em 2017, então... Já foi, acabou em 2020, se não me engano. Ou 19. Enfim, são 3 temporadas. Eu nem lembrava que tinha uma cadeira lá, velho. Não lembrava. Ô, louco. Não lembrava. Enfim, logo na primeira temporada você já tem lá um dispositivo que mais ou menos... É uma cadeira, né? Que mais ou menos faz aquilo que a cadeira de Montauk faria. Não vou falar mais porque, para quem não viu... Metade da graça de assistir essa série é tentar entender o que tá acontecendo. Tá? Mas assim, assista essa série. E assista de verdade, não é mexendo no telefone, olhando o passarinho, não. Não tem nem como. Assista essa série de verdade. Não tem nem como. Vai e dê o feedback pra gente depois. Cara, eu fiquei com dor de cabeça. Assistindo Dark, velho. Porque é muita coisa, nossa, até você cansa junto com o personagem principal, sabe? É muito louco aquilo. E o podcast O Contato também tem os seus apoios. Procure no YouTube CIPEX, Caminhos do Insólito, e conheça o belo trabalho do nosso professor e amigo Carlos Alberto Machado. E também procure no YouTube Portal Fenômeno e acompanhe o grande trabalho do pesquisador e amigo Jackson Camargo. Muito bem, então, meus caros, tá aí feito um episódio sobre o Projeto Montauk. Depois do episódio pesadíssimo que a gente fez sobre o MK Ultra, acho que merecia, né, um episódio mais descontraidão igual esse aqui. Foi gostoso, eu gostei pra caramba. Se quem tá ouvindo fica bravo porque a gente fez muita zoeira, desculpa. Foi bom pra você? Pra mim foi ótimo. Foi ótimo. Considerações finais, meus caros? Bom, não. Muito obrigado pelos parabéns. É isso. Um belo episódio de aniversário, né, cara? Episódio sim. nível bom aí para aniversário. Então, meus caros ouvintes, eu quero fazer um convite final para você. Poderia ter feito no meio do episódio, mas vou fazer agora. Falta pouquinho pra gente chegar. Talvez quando você estiver ouvindo já chegou, mas faz a sua parte também. Entra lá no nosso YouTube, curte e se inscreve no nosso YouTube. Falta pouquinho pra gente chegar em 1000 inscritos, pra gente poder fazer um trabalho melhor ainda, né? A gente fica nessa petição de coisas pra vocês porque é a forma da gente poder evoluir o projeto. Então, se você puder
Entra lá, é rapidinho, não dói, não cobra nada. Entra lá no YouTube, se inscreve, curte, comenta também. Às vezes tem muita gente que gosta de ouvir pelo YouTube, né? Então, entra lá e faz o beabá do YouTube pra gente poder crescer um pouco mais, né? Lá no YouTube e em outras redes também. E esperamos que vocês tenham gostado de mais esse episódio. Nos encontramos na semana que vem em mais uma edição do O Contato Podcast.